Nesta videoaula, vamos falar sobre a previsão de vendas mensal, a análise de previsão de vendas. Em primeiro lugar, vem-se até a barra lateral esquerda e clica-se em previsão de vendas mensal. Você clica após em preparar e ver a análise. Em seguida, você pode clicar aqui no botão de informações para ter alguma informação sobre esta página. Você deve importar um banco de dados, tá? Clicando aqui nesse botão de informações, nós temos a descrição, né, a orientação sobre como deve ser essa importação. Então o banco deve ter apenas uma coluna com as vendas mensais da empresa e os valores devem apresentar os centavos com duas casas decimais. Por exemplo, R$1, 1,32, R-cifrão 5,90, 11,00 reais e assim por diante. A única exigência é que precisa ter duas casas decimais, separado aqui por ponto ou por vírgula. Então, ponto 32 ou vírgula 32, tá? Sempre assim. E o banco de dados deve ser do tipo CSV. Clique aqui no botão para você fazer o upload do seu banco de dados. Então, eu vou fazer a importação aqui deste banco. Essas são as vendas de uma empresa. Você vai colocar aqui o ano da primeira venda, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um banco de dados aí que o ano seja 2011 e que começa em janeiro, ou seja, mês 1, que é o mês da primeira venda. Clique em verificar padrão para ver o padrão destas vendas ao longo do tempo. Então, veja aqui, o primeiro dado é em janeiro de 2011, o primeiro período, de R$112, que é o que está aqui. É a primeira informação, a primeira observação. Até a última aqui, que é dezembro de 22, R$432. A depender do banco que você importar, obviamente, isso aqui vai ser diferente, tá? Neste campo, número de previsões, você coloca a quantidade de estimativas futuras que você pretende fazer a previsão. Então, aqui eu vou querer fazer para 12 meses. Lembrando que a análise de previsão é mensal, tá? Então, os dados eles precisam ter vendas mensais. É importante entender esse padrão de vendas sob duas óticas. Esse banco de dados ele pode ser, esse padrão de vendas, desculpa, ele pode ser estacionário ou ele pode apresentar também sazonalidade. Clique neste botão de informações para ter a descrição sobre o que é um comportamento, um padrão de vendas estacionário e aqui para saber um padrão de vendas sazonal. A sazonalidade, vou adiantar aqui para vocês, é uma repetição em um período específico. Então, por exemplo, em outubro de 2020 você tem um comportamento e esse comportamento vai repetir em 21, que vai se repetir em 22. É como se fosse uma fábrica de brinquedos. Todo mês de outubro as vendas elas crescem, então, portanto, existe uma sazonalidade nas vendas. Basta você ler aqui, verificar o padrão desse gráfico aqui, para saber se você vai assinalar ou não esses dois botões aqui. Nesse caso, a venda é sazonal. Veja aqui, no período de julho e agosto, você tem um crescimento nessas vendas. Veja, ó, julho e agosto, ela sempre cresce, ó, tá vendo? Ó, aqui fica mais claro. Ó. No período de julho e agosto, ela tem um pico. Então, existe o que? Uma sazonalidade. Então, marcamos aqui a opção sazonal. Esse intervalo de confiança refere-se à amplitude, tá, que você escolhe para prever as vendas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, basta vocês lerem toda a informação para o vídeo não ficar tão longo assim, tá? Após clicamos no botão previsão para fazer a estimativa dessas vendas aí. Essa análise é muito útil para prever ou para planejamento financeiro, né? Por exemplo, planejamento de estoque, de empréstimos bancários e assim por diante. Veja aqui, o dado ele termina em dezembro de 22. Logo, a previsão aqui é para janeiro de 23. Então, essa estimativa amarela aqui, ó, ela significa
a estimativa ou a previsão pontual. Tá? É aquilo que ele está prevendo. E aqui, esse valor, esse campo rosa e esse campo verde, significa o quê? É a margem percentual. Então, pode variar de 445, mas pode ser 430, ou ficar entre 460, ou 426, ou 464. Veja aqui, o rosa e o verde, basta você clicar aqui e ver a interpretação destes dois campos aqui, rosa e verde. Tá? Então veja aqui, a previsão 445,63, porque eu pedi para 12 períodos, porque eu coloquei aqui, neste campo. 430,89 é a mínima e este é a máxima. Para a confiança 2, que é o verde aqui, ó, se eu mexer aqui, ó, esse valor vai mudar. Veja aqui 426, está vendo? Se eu colocar aqui 85, basta clicar em previsão de novo e o valor já muda. Tá? Basta de novo, vou falar, clique aqui no botão de informações para ter a interpretação sobre cada um desses intervalos de confiança. Essa aqui é a estimativa pontual, mas você tem que ter o quê? Um piso e um teto para duas versões de confiança aqui, tá? Então o valor é 445, mas pode ficar entre 430 e 89 ou 460 e 38, ou entre 429 e 462. Tá bom? Então esta é a análise de previsão de vendas mensal, lembrando que a previsão ela só serve para dados mensais, tá? E quaisquer dúvidas que vocês tenham, basta de novo clicar em qualquer botão de informações. E caso reste alguma dúvida, clique aqui no botão do lado superior direito, entre em contato via WhatsApp e mande-nos a sua dúvida. Tenham todos uma boa análise.